Com a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para deixar uma palavra para vocês. E hoje o tema da nossa palavra é o verdadeiro cristão. Então, para dar seguimento, eu gostaria que vocês abrissem em 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler o versículo inteiro, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 2. Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa do meu sofrimento, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos, e se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, aqui, irmãos, que Paulo está falando para Timóteo, né? Está escrevendo uma carta para Timóteo, né? E ele está na prisão, né? Por isso que ele está falando ali para Timóteo, está dando conselhos, né? De como nós devemos ser verdadeiros cristãos, irmãos. Nós temos que, como ele diz, Paulo diz aqui, ó, nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, né? Porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, irmãos, aqui ele está falando que nós não devemos nos prender com as coisas desse mundo. Nós devemos estar com o nosso alvo, tem que ser Cristo, nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus, irmãos. Nós temos que procurar ser verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos. Não podemos nos envolver com as coisas desse mundo, irmãos. Porque nós temos que satisfazer a vontade do Pai, né? Que nos arregimentou, quer dizer, que chamou, né? Que elegeu. Então, aquele que é chamado segundo o propósito de Deus, ele tem que estar em acordo com a vontade de Deus, né? Não com as coisas desse mundo. Aí ele fala que igualmente o atleta ele não é coroado se não lutar segundo as normas. Então quer dizer que nós temos que ter uma conduta cristã. Não adianta nós reconhecermos Cristo como nosso suficiente verdadeiro Salvador, mas não andarmos conforme a palavra de Deus, irmãos. Nós continuarmos vivendo uma vida de pecado, não ter mudança de vida, né? Não ter uma nova atitude. Então não adianta nós irmos à igreja, nós lemos a palavra, nós irmos todos os domingos, né? Reconhecer Cristo, se nós não tivermos um verdadeiro comprometimento com a palavra de Deus, entendeu, irmãos? Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e entendimento. Isso tem que ser uma coisa verdadeira e genuína, né? Por isso que Deus, ele quer realmente os verdadeiros adoradores, né? Porque no final, né, como muitos já sabem, em Apocalipse ele fala, né? Que muitos vão chegar nele e vai falar assim, mas eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso em teu nome. E aí o que Jesus vai falar para esses? Afasta de mim, malditos, que eu não os conheço. Porque são pessoas que elas só viveram
uma religiosidade, mas não um verdadeiro comprometimento com Deus. Eles não eram verdadeiros cristãos. E nós temos que acordar, né? Porque a vida de Cristo está próxima, né? Nós estamos caminhando para um fim. Só que temos que tomar uma atitude, postura cristã. Nós temos que ter uma vida verdadeira de cristãos. Temos que amar as pessoas, fazer as coisas boas, entendeu, irmãos? Nós não podemos nos enganar achando que só porque a gente vai na igreja ou faz uma coisa ou outra, a gente tá fazendo em nome de Cristo. Às vezes, irmãos, a nossa intenção do nosso coração tá pervertida. E Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então, ele sabe de todas as coisas. Sabe das intenções do coração, sabe de tudo. Tanto que na própria palavra sempre fala que Deus verá cada um conforme o seu proceder, né? Porque ele examina o coração até o íntimo da alma para dar cada um aquilo que merece. Porque não adianta a gente vestir uma máscara, viver de aparências. Nós temos que ser verdadeiros cristãos, irmãos, em atitude, no jeito de pensar, de agir, né? Aí, aqui, ele tava falando de Cristo Jesus, né? Falando para Timóteo não se esquecer, né? Que Cristo ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho, né? Aí ele fala, né? Que se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Quer dizer, se nós tivermos um verdadeiro comprometimento com Cristo, se não nós morremos para as coisas desse mundo, por isso que Jesus fala para os discípulos: aquele que quer vir após mim, toma suas cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Nós temos que negar nossas vontades, nossos desejos, tudo para seguir Cristo. Aí ele fala: se perseveramos, se nós formos pessoas constantes na fé, também nós estaremos com Deus reinando, né? E se aquele negar a Deus, né? E como a gente nega Jesus? A gente nega Jesus de várias formas, irmãos, com a nossa atitude, nosso jeito de agir. A gente nega o Evangelho de Cristo. Jesus também vai negar naquele dia. Se nós somos infiéis, porque nós não somos perfeitos. Deus, ele é fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, porque Deus é fiel, né? Aí, continuando, as falsas doutrinas, falsos crentes, como corrigi-los. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene de todo a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então aqui, irmãos, Paulo está falando para Timóteo para ele dar um testemunho solene. O que é testemunho? Testemunho é a nossa vida, né? Não é só o que a gente fala, é a nossa atitude de vida, né? E também não nos intrometemos em coisas aleatórias, porque tem muita coisa que é só religiosidade, irmãos. É só coisas que os homens inventam para perverter aqueles que estão ouvindo, né? Porque o evangelho é simples, ele não tem complicação, entendeu? Você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz, que a gente já falou 1000 vezes aqui, a cruz é tudo aquilo que a gente tem que viver, que está escrito na nossa vida, entendeu? Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me, entendeu, irmãos? Nós temos que ter uma vida em comunhão com o Senhor. O evangelho, ele é um evangelho simples, irmãos, é um evangelho de arrependimento, é um evangelho de comprometimento, de relacionamento com Cristo, entendeu, irmãos? Então, tudo que é fora disso é só balela para perverter o evangelho quem tá ouvindo, entendeu, irmãos? E às vezes a pessoa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode viver disso, irmãos. Deus, ele não é de doutrinas, não é de vestimenta, não é desse tipo de coisa, irmãos. Deus é uma coisa mais interior, irmãos. Deus, ele é uma coisa que ele tá no nosso pensamento, no nosso jeito de agir, entendeu? Não é se você veste uma coisa, ou se você tem o cabelo assim, assado, isso não muda nada. Se você fez isso ou aquilo, não muda nada perante Deus. O que muda é seu comprometimento. Porque o povo, naquela época, eles viviam muito da religiosidade. Eles achavam que levando holocausto, fazendo isso e aquilo, sacrificando porco, coisa, e isso ia agradar a Deus. Fazer lá aquelas coisas, raspar a cabeça, fazer jejum de sei lá quantos, sabe? E Deus sempre fala, eu não preciso disso. Eu não preciso de sacrifício.
Eu não preciso disso. Deus, ele sempre fala, eu não preciso dessas coisas. Ele só precisa de comprometimento e obediência, irmãos. É simples. Ele não precisa de sacrifício, de, eu vou deixar de comer tal coisa, ficar, vou deixar de comer tal coisa, sei lá, irmãos, fazer jejum de sei lá o que pra sei lá o que. Irmãos do céu. Tanto que na própria Bíblia fala que acho que em Jeremias fala que Deus fala pro povo, tudo que vocês fizeram foi em vão, vocês ficaram sem comer. Vocês passaram só fome, porque não mudou em nada pra mim. Porque não adianta a gente fazer as coisas, fazer sacrifício, parar de comer isso e aquilo, se a nossa atitude é pervertida, se o nosso interior é corrompido. Não muda nada, irmãos. Porque o que Deus quer é verdadeiros adoradores, é verdadeiros cristãos, irmãos. Não pessoas que vivem de aparência. Não adianta você fazer isso e aquilo e achar que tá agradando a Deus. O que agrada a Deus é você amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, entendimento, e o próximo, como a ti mesmo. Não é sacrifício, roupa, deixar de comer tal coisa, se chicotear, sei lá, qualquer coisa que é religiosidade, irmãos. Isso não muda nada, irmãos. O que muda é nosso interior, é mudança de vida, entendeu? E aí, continuando, no 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então aqui, Paulo está falando, procura apresentar-te a Deus aprovado. Não é reprovado, irmãos. O que vai passar pelo fogo é as nossas obras. O que são obras? São coisas que nós fazemos aqui na terra, irmãos. Então, nós temos que ser obreiro, nós temos que apresentar a Deus aprovado, não reprovado. Entendeu, irmãos? Isso que a gente tem que pensar. Não é se a gente deixa de comer tal coisa, ou e maltrata o irmão, ou se a gente veste, sai até o pé, mas crucifica o outro irmão. Então, procuramos apresentar a Deus aprovados. Aprovados. Como obreiros que não tem que se envergonhar, entendeu, irmãos? Mas que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é a verdade, irmãos. Fora disso, é tudo balela. Tanto que aqui Paulo ele fala para evitar igualmente os falatórios inúteis. Inúteis e profanos. Entendeu, irmãos? Essa é a questão. Tem muita coisa que ela é inútil e profana. Não adianta ficar discutindo certas coisas, irmão. Não adianta falar, porque isso e aquilo, porque isso e aquilo, irmão, isso é inútil. Isso não vale de nada. O que vale é o seu comprometimento com Cristo, a sua obediência, é a sua mudança de vida, irmãos. O resto é tudo inútil e profano, irmãos, e profano. Além disso, continuando, 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneus e Filetos, né? Que eram pessoas que estavam falando coisas que não tinha nada a ver com o evangelho de Cristo, né? Então, muitas pessoas estão levando multidões com ela, falando coisas e pervertendo o evangelho de Cristo, achando que tudo pode, que é tudo assim, que pode fazer o que quiser, irmãos, pervertendo o evangelho de Cristo. Isso corrói como câncer, porque as pessoas estão caindo no engano. E no fim de tudo isso é a morte. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Como muitos irmãos pervertem a fé de multidões, irmãos. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Fim, irmãos. Deus conhece aqueles que são seus. Por isso que Jesus ele fala: eu vim para os que são meus, e os que são meus ouvem a minha palavra, a minha voz e seguem. Então, Jesus, ele não veio para todos, ele veio para muitos.
Ele não veio para qualquer um, ele veio para os seus. Irmãos, é simples. É simples, simples, simples. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra e outros, porém, para desonra. Entendeu, irmãos? Entendeu aí? Então, aqui tem muitos utensílios. Tem uns para honra e um para desonra, que desonra o nome do Senhor. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar deste erro, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, aqui está falando que todo aquele que age incorretamente, irmãos. Então, se você fez algo, irmãos, que você sabe que o Espírito Santo que habita em você, ele diz, se arrependa. Arrependa enquanto há tempo. Corrija o seu erro, para que você seja um vaso para honra, útil, né, para o seu possuidor, que é Cristo. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Com a paz de vocês estão vendo aqui a questão? Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Então tá falando os que, coração puro. Paz com que tem coração puro e que invocam o Senhor. Entendeu? Aí tem o porém. Invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Então tem coisas, irmãos, que é só balela. É só pra fazer briga e contenda. Então a gente tem que ter sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, irmãos. Nós temos que seguir isso, entendeu? Temos que não ficar brigando com todo mundo, irmãos. Temos que ser brandos, temos que ser pacíficos, temos que ser aptos. O que é apto? É uma pessoa que ela está preparada, que ela está pronta. Ela é apta. Para quê? Para instruir a palavra do Senhor. Como diz Paulo, quando eu era menino, vivia como menino. Comia alimentos de menino. Agora eu sou um homem. E me comporto como um homem. O que Paulo quis dizer? Não quis dizer da questão de ser menino ou homem, mas quis dizer no evangelho, irmãos. Nós já passamos da hora de ser crianças no evangelho. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus. Temos que ter a postura, saber falar do evangelho de Cristo com certeza, com convicção, irmãos, do que nós estamos falando. Nós temos que ser ensinadores da palavra, entendeu? Nós já passamos o ponto de ser crianças. Já passou, irmãos, ser criança. Agora não é brincar de ser crente, irmãos, é ser um crente de verdadeiro. Entendeu? 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Entendeu, irmãos? Então nós temos que ser mansos, temos que falar da palavra de Deus com convicção, né? E pedir a Deus, né? Que se Deus quiser, traga o arrependimento para essa pessoa. Mas é só Deus, irmãos. Isso aí é Deus, porque na própria palavra fala que Deus, ele próprio fala, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter, irmãos. Enfim. Então é essa palavra que eu queria deixar para vocês, que nós temos que ter uma postura de cristão. Deus, ele está voltando e ele vai revelar quem são os verdadeiros adoradores da palavra dele, irmãos.
Nada vai ficar oculto ou escondido, irmãos. Por isso que nós temos que nos arrepender, ter mudança de vida genuína, verdadeira, tá? Então, vou passar para minha irmã. Espero que fiquem com Deus. Amém. E para continuar a palavra do Senhor, queria deixar em Efésios, se vocês quiserem abrir, se não, só acompanhar. Efésios capítulo 5. Eu vou ler ele inteiro. Fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vou ler até o 21. Então, irmãos, aqui em Efésios 5 também fala grandes lições maravilhosas que o Senhor Deus nos ensina de como sermos verdadeiros cristãos, né? Que nós sejamos imitadores de quem? De Deus. E o que Deus ele faz, irmãos? Deus ele é amor, Deus ele é justiça, Deus ele é verdade. Então que nós sejamos o que? Imitadores de Cristo. Porque aqueles que são do Senhor, eles são o quê? Eles são exemplos do Senhor. Eles são filhos de Cristo. Então que nós sejamos o que? Imitadores de Deus, como filhos amados, né? E aqui eu queria destacar o 2 também, que fala em andar em amor, como também Cristo vos amou. Então a gente tem que andar em quê? Em amor. A gente tem que ser a diferença. E através do quê? Da nossa atitude, de nosso coração, através dos nossos pensamentos, porque o Senhor Deus, ele conhece a intenção. Porque muitas das vezes as pessoas fazem as coisas com intenção de ganhar algo em troca, ou de passar a perna em outra pessoa. Mas, não, tô fazendo por amor, mas a intenção do coração tá errada. E por isso que a gente tem que se atentar a isso, porque a gente tem que andar em amor, como também Cristo nos amou e deu o seu próprio Filho para trazer, né, a nossa salvação, por amor a nós, Cristo entregou o seu Filho. E a gente tem que andar em amor, a gente tem que ter amor pelo próximo, a gente tem que ser exemplo de Cristo, porque somos filhos do Senhor. E assim como a minha irmã disse, irmãos, o Senhor conhece quem são deles, o Senhor conhece a gente, o Senhor conhece os escolhidos e sabe que apesar de todas as circunstâncias da vida, nós que somos do Senhor, nós voltamos sempre para Cristo, nós voltamos sempre para o bem. Porque se dependermos de nós, que somos carne, a gente só faz o mal, a gente só quer destruir as pessoas. Mas com o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas, a gente é o que? A diferença. A gente transborda o quê? O amor. E isso é ser um verdadeiro cristão. É você entender e reconhecer a cada dia que Cristo é a diferença na tua vida, que Cristo é o grande amor que existe na sua vida. Porque nós, irmãos, somos falhos, nós, irmãos, somos pessoas o que? Malignas.
mas com Cristo dentro de nós, com o amor dele maravilhoso e inexplicável, nós somos pessoas o quê? Boas. E, irmãos, para continuar, o 6 fala também, né? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus. Por isso nós temos o quê? Que buscar a palavra do Senhor. Nós que somos verdadeiros cristãos, a gente tem que ser cada dia mais verdadeiros, porque às vezes a gente também acha que a gente faz de tudo e acha que já tá lá no céu, só que não é bem isso não. A gente tem que buscar o Senhor com amor e não com intenção. Então, que nós não venhamos ser enganados com as palavras vãs, do que as pessoas dizem, do que as pessoas às vezes estão até no altar falando coisas que não é bíblico. Mas como a gente vai saber disso? Lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, vivendo a verdade de Cristo. Porque isso, irmãos, quando a gente não escuta a voz do Senhor, a gente escuta a voz das pessoas, a gente o que causa vem a ira de Deus, porque a gente tem que buscar a face de Deus e não buscar as pessoas. A gente tem que buscar o Senhor e não buscar estar em algum lugar alto ou melhor que a outra pessoa. A gente tem que buscar nessa vida a Cristo, porque é o que importa nesse mundo. E o 7 fala, portanto, não sejais seus companheiros, né? Deus está falando, não seja companheiro dessas pessoas desobedientes, dessas pessoas do mundo, dessas pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Porque é o que eu falo, tem muitas pessoas dentro da igreja que não conhecem a palavra de Deus. Vão, mas não querem buscar. Vão, mas não querem aprender a palavra de Deus. E é aí que está o problema. Você tem que andar em Cristo, não com pessoas andando atrás de pessoas, e sim andar em Cristo, buscar a face de Deus. 8 também fala, porque no outro tempo erais trevas, né? A gente era trevas, que eu falei, mal, a carne é má. Mas agora sois do que? Luz no Senhor. Somos do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. O amor do Senhor que transborda dentro de nós nos faz o que? Luz e não trevas. E o 9 fala também, porque o fruto do Espírito está em todo o quê? Bondade, justiça e verdade. Se todos nós andássemos assim, né, seria maravilhoso. E por isso que a busca ao Senhor, ela é diária. Ela é todos os dias, lendo a palavra de Deus, aprendendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor, louvando, buscando a face de Deus. Que fazendo tudo isso a gente vai sempre o quê? Ter a bondade no nosso coração, a justiça e a verdade, que é o amor do Senhor sobre a nossa vida. E o 10, né, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, isso agrada a Deus, a nossa busca, a nossa dedicação com amor ao Senhor. E 11:12 fala, né, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. E que ele está falando de novo, não se envolve com as coisas desse mundo, não se envolve com as pessoas vãs, mas antes condenai-as, né? Porque o que eles fazem em oculto, no escondido, né? Isso é torpe. E tudo, né, que se faz escondido, uma hora vai aparecer. A verdade, ela sempre aparece. Não importa o tempo que passa, ela sempre vai aparecer. E por isso que nós temos que andar com Cristo. Por isso que nós temos que ser a diferença. Porque quando Cristo voltar, irmãos, aí o negócio pega para quem não tá firme diante do Senhor, né? Por isso que a nossa busca ela tem que ser diariamente com Cristo. E para finalizar, eu queria deixar em 1 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 6, fala assim: e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo. Então, irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Não importa as tribulações, não importa o que a gente passa nessa terra. O que importa na nossa vida, irmãos, é a nossa salvação, é estar com Cristo. Porque o que a gente leva desse mundo? Nada. Assim que a gente morre, acaba com tudo. Ninguém leva nada para o túmulo, ninguém leva nada para nada. E por isso, irmãos, enquanto a vida, a esperança, no momento em que a pessoa morre, é ela com Cristo, acabou. O tempo que você tem aqui agora, de estar ouvindo essa mensagem, é um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. Porque a gente não sabe a hora que o Senhor virá. Ele virá, vai pegar muita gente de surpresa. E olha, se não fosse pela misericórdia do Senhor, até os escolhidos ia ficar. Por isso ia ser enganado. Por isso a gente não pode crer nas pessoas
no que elas falam. A gente tem que crer em Cristo e não ficar sendo uma pessoa religiosa, como a minha irmã falou, e sim uma pessoa de verdade, uma pessoa de amor, uma pessoa que busca a face do Senhor, sabe? Não que fica aí com interesses enganosos, indo pra igreja só pra mostrar pras pessoas que é uma pessoa religiosa, fiel, e depois tá lá fazendo coisas erradas por detrás. E Deus, irmãos, ele conhece todo o coração, ele conhece a intenção, sabe muito bem o que você pensa muito antes de chegar na sua mente. Então, por isso a gente tem que vigiar as nossas atitudes diariamente, para que sejamos uns verdadeiro cristão na face da terra, para estarmos com Cristo, né? Na eternidade, que é a nossa verdadeira vitória, né, irmãos? Que nesse mundo cruel que a gente vive é só tristeza, mas a gente tem que ter fé no Senhor a cada dia para sabermos que, né, a volta do Senhor está próxima e estaremos com Cristo felizes, né, eternamente. E é isso, que nós venhamos a ser pessoas verdadeiras, cristã, né, diante do Senhor e exemplo para as outras pessoas. Amém? Que Deus venha falar com cada um de nós, assim como Deus sempre fala conosco, primeiramente, e que nós venhamos ser pessoas a cada dia mais cheias do amor de Cristo. Amém? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.